A semana passada houve um partido que lançou uma espécie de um anúncio público para recrutar assessores parlamentares. E isto leva-me a falar um bocadinho sobre quem e como se faz política. Os eleitores muitas vezes imaginam que os deputados decidem sozinhos sobre as discussões e as votações que são levadas à Assembleia da República. Ora, isso não é verdade. Essas decisões são tomadas em equipa. Por uma razão muito simples. Os deputados não são propriamente pensadores renascentistas e, portanto, não sabem tudo, nem se espera que eles saibam tudo. Para isso existem os assessores, que são especialistas, depende dos partidos, depende das áreas em que eles se querem especializar mais, mas podem ser da área económica, geralmente têm um assessor jurídico, mas depois podem ter assessores para a saúde, assessores para a educação, não sei, para a indústria farmacêutica, o que for. E depois as decisões são apoiadas naquilo que os assessores explicam aos deputados e aos governantes também, porque isto aplica-se também aos políticos com cargos executivos. Os assessores não devem ser eles a ter uma... Quer dizer, eles podem ter uma inclinação política, evidentemente. Convém que não seja totalmente antagónica daquela dos deputados ou dos governantes com quem estão a trabalhar. Mas o ponto, sobretudo, é este, é que não lhes cabe a eles, assessores, tomar a decisão política. Compete-lhes dar suporte para que essa decisão política esteja tecnicamente certa, o que não é a mesma coisa. Contaram-me de um deputado na legislatura anterior que votou favoravelmente um documento, mas depois se arrependeu. E porquê é que isto aconteceu? Ele conversou com uma assessora que tinha no grupo dele, e era uma pessoa em quem ele confiava, e aquela assessora disse-lhe que aquele documento estava absolutamente impecável. Este deputado, com base nesta opinião, votou favoravelmente, mas mais tarde percebeu que, do ponto de vista político, aquela votação dele tinha sido errada. E como é que isto passou? Isto passou porque este deputado se demitiu de exercer o seu papel, que era pegar naquela opinião, percebê-la e tomar sobre ela uma decisão política, que é assim que se deve fazer. Os deputados devem pegar no documento, entregá-lo a um assessor ou a dois, os que precisarem, e perguntar-lhes assim: meus senhores, o que é que este documento diz exatamente? O que é que aqui está? O que é que isto implica? Quais são as consequências disso? E depois, com base nessas respostas, tomar uma decisão política, nesse caso já devidamente apoiada do ponto de vista técnico. Não é isso que costuma acontecer. Em Portugal há uma dificuldade enorme em compreender as diferenças entre os papéis dos responsáveis políticos e os responsáveis técnicos. Isto é uma das facetas da azelice nacional. Outro mito a que isto nos leva é o mito dos independentes na política, que os partidos nos costumam trazer, recomendados pelo seu alegado desprendimento. Alegado, enfim, a base é o seu desprendimento. E costumam ser pessoas que vêm de uma destas duas origens, uma destas duas categorias. Ou são pessoas muito conhecidas, por exemplo, cantores ou atores, ou são pessoas que têm um conhecimento muito profundo em determinadas áreas. Normalmente são gente que vem das universidades, podem ser professores catedráticos, podem ser investigadores. E esses, sim, devem ser trazidos para a política, mas como assessores, e devem ser até muito bem pagos. O que estas pessoas todas têm em comum é que não estão preparadas para o confronto político e depois são postas perante uma situação
em que são insultadas, em que lhes falam de uma maneira desagradável, em que lhes levantam processos de intenções, e estas pessoas depois têm dificuldade em aguentar estes ambientes e dizem que o ambiente está muito crispado e pedem consenso. É assim que isto costuma acabar, as pessoas a pedir consenso. Ora, o que está aqui não é desprendimento, o que aqui está é impreparação. Esta cantilena dos consensos deve ser recusada, sobretudo à direita. Por nós, que somos, que fazemos, ou que queremos fazer política à direita, devemos recusar esta ideia dos consensos, porque os consensos em Portugal são sempre de esquerda. A esquerda não abdica nem dos seus interesses, nem das suas causas, nem da sua retórica, e, portanto, somos nós que temos que ir ao encontro deles. E se alguma coisa o 25 de Abril nos trouxe, foi a possibilidade de discordarmos, e de discordarmos publicamente. É isso que se chama pluralidade democrática. Uma democracia é mais amadurecida e mais civilizada quanto mais for possível discordar brutalmente e ordenadamente.